Observe a sequência de figuras. Então, aqui a gente tem um círculo azul, um losango laranja, um círculo roxo, um círculo verde e um círculo amarelo. Aqui a gente volta a ter um círculo azul, um losango laranja, um círculo roxo, um círculo verde e um círculo amarelo. E assim sucessivamente. Então, você vê que é uma sequência e que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos que se repetem no decorrer dessa sequência. E a questão pergunta, qual figura estará na posição 112 dessa sequência, certo? Então, aqui, ó, a gente tem uma posição aqui 112 e a questão quer saber qual é a figura que vai estar aqui, certo? Bom, não tem como você chegar na hora da prova e sair escrevendo aqui essa sequência várias vezes até chegar na posição 112, porque você não vai ter tempo para fazer isso e porque também você pode se atrapalhar e errar a questão. Então, existe uma forma mais fácil da gente resolver essa questão. E como seria essa forma mais fácil? Você vai pegar esse número aqui, ó, 112, e você vai dividir pela quantidade de elementos que se repetem. 1, 2, 3, 4, 5 elementos se repetem. Então, 112 dividido por 5. 11 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 11, 1. Desce o 2. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 12, 2. Então, o que significa essa divisão aqui? Significa que eu consegui escrever aquela sequência ali 22 vezes completas. E depois que eu escrevi 22 vezes essa sequência completa, eu pulei mais duas figuras. Então, ó, escrever essa sequência completa, você concorda que é parar aqui? Que eu consigo aqui, ó, escrever os 5 elementos. Só que depois que eu escrevi, ó, 22 vezes completas essa sequência, eu pulei duas figurinhas. Então, ó, 1, 2. E parei aqui. Parei aonde? No losango laranja. Então, qual figura estará na posição 112 dessa sequência? O losango laranja. Gabarito letra B. Todo mundo errou essa questão aqui. E aí, você consegue resolver ou você vai errar também? Bom, isso aqui é uma expressão numérica. E para resolver uma expressão numérica, temos que seguir uma ordem de prioridade. E qual é a ordem de prioridade em relação às operações? Primeiro, temos que resolver multiplicação ou divisão, o que aparecer primeiro, e depois soma ou subtração, o que aparecer primeiro. Então, ó, aqui nós temos uma divisão, aqui, certo? Só que aqui a gente tem também, ó, um parêntese. E você lembra que primeiro resolvemos o parêntese, depois o colchete e depois a chave. Então, apesar da multiplicação e divisão ela vir primeiro do que a soma e a subtração, o parêntese tem um grau de prioridade maior. Então, primeiro a gente tem que resolver aqui, ó, esse parêntese. Então, vamos repetir aqui, ó, 9 dividido por 3 e vamos resolver esse parêntese. Quando não tem aqui nenhum sinal entre o número e o parêntese, significa que está multiplicando. Então, esse 3 está multiplicando esse resultado aqui. E quanto é 4 menos 6? Se eu tenho 4 e devo 6, eu vou continuar devendo 2. Então, isso aqui dá menos 2. Eu vou colocar um parêntese aqui, ó, só para separar esses dois sinais, porque dois sinais não podem ficar perto um do outro. Mas aqui a gente já eliminou a operação que estava dentro do parêntese. Não temos colchete, não temos chave, certo? Então, agora nós temos uma divisão e uma multiplicação. Divisão e multiplicação têm o mesmo grau de prioridade. Porém, quando a gente vai resolver a expressão numérica, a gente resolve quem aparece primeiro da esquerda para a direita. Então, a gente vai resolver isso aqui primeiro. Quanto é 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 dá 3. Então, 3 vezes menos 2. E quanto é 3 vezes menos 2? Dá menos 6. Logo, o valor dessa expressão numérica é menos 6. Gabarito letra B. Só essa questão já vale o seu like. Deixe seu like antes de passar para a próxima questão. Se hoje é quinta-feira, daqui a 238 dias será qual dia da semana? Bom, a gente sabe aqui que a gente tem um calendário, né, semanal. Então, a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a gente tem uma sequência aqui de 7 dias e essa sequência aqui vai se repetindo, certo? Bom, hoje é quinta-feira, então hoje, segunda, terça, quarta, quinta, né? Hoje é quinta-feira. E a questão quer saber, ó, daqui a 238 dias, então passando aqui 238 dias, será qual dia? Para a gente resolver esse tipo de questão, a gente vai pegar o número que ele deu, que é 238, e a gente vai dividir por 7. Por que por 7, pessoal? Repare que 7 é a quantidade de dias da semana que nós temos, então vamos dividir por 7. Então, 23 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. 23 menos 21 dá 2. Desce 8. 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Então, o que significa essa divisão? Significa que passaram 34 semanas. 238 dias equivale a 34 semanas. Então, foram 34 semanas completas. Se foram completas, a gente para aqui
na própria quinta-feira, certo? E o resto deu zero. O que significa resto zero? Significa que depois da quinta-feira eu não pulei para o próximo dia da semana. Então, eu parei aqui na própria quinta-feira. Então, se hoje é quinta-feira, daqui a 238 dias, será qual dia da semana? Será quinta-feira. Gabarito letra C. Qual é o triplo da metade do dobro de 24? Nesse tipo de questão aqui, a gente começa a responder ela de trás para frente. Então, a gente começa por aqui, ó. Dobro de 24. Dobro de 24 é 2 vezes 24. E 2 vezes 24 dá 48. Então, a gente já resolveu essa parte aqui. Metade do. Agora, a gente vai calcular metade disso daqui. Qual é a metade de 48? A metade de qualquer número é só dividir por 2. Então, metade de 48 dá 24. Com isso, a gente já elimina essa parte aqui. Agora, vamos para o triplo de 24. E qual é o triplo de 24? É escrever 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 72. Gabarito letra B. Só essa questão aí já vale o seu like. Deixe seu like e vamos para a próxima questão. Poucos acertam essa expressão numérica daqui. Por que poucos acertam? Porque não segue a ordem de prioridade na hora de resolver a expressão. Lembre-se que quando a gente tem uma expressão numérica, a gente tem uma ordem de prioridade para seguir. Então, primeiro a gente resolve o parênteses, depois o colchete e depois a chave. E em relação às operações? Primeiro, potenciação ou radiciação, o que aparecer primeiro, multiplicação ou divisão, o que aparecer primeiro, e soma ou subtração. Então, vamos lá. Seguindo essa ordem aqui, vamos resolver o parênteses, beleza? Então, vamos resolver isso daqui. Para isso, a gente repete os demais. Então, 12 dividido por 4. Esse 4 está aqui junto do parênteses, mas você repara que não tem nenhum sinal entre eles. Quando você tem uma situação dessa, você considera que o sinal é de multiplicação. E quanto é 2 mais 1? 2 mais 1 é 3. Então, ficaria 4 vezes 3. Mais 3 duplo fatorial. Então, já eliminamos o parênteses, não tem colchete, não tem chave. Não tem potência, não tem raiz. Tem divisão, multiplicação e soma. Primeiro, divisão ou multiplicação. Como tem divisão e multiplicação, a gente resolve a que aparece primeiro, da esquerda para a direita. Quem aparece primeiro é 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, 3 vezes 3 mais 3 duplo fatorial. Agora, nós temos a multiplicação e a soma. A multiplicação vem primeiro do que a soma. Então, vamos resolver 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, 9 mais 3 duplo fatorial. O que significa aqui esse 3 duplo fatorial? Significa que eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo 1. Eu diminuo 2 aqui, certo? Então, 3 vezes 1 dá 3. Então, no lugar do 3 fatorial, eu vou trocar por 3. Então, vai ficar com 9 mais 3. E quanto é 9 mais 3? 9 mais 3 dá 12. Então, o valor dessa expressão numérica é 12. Gabarito letra B.